Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibraz, Goodyear e Hangar 33. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal, e dessa forma você também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. Então, continuando a nossa trilogia do Badger, vamos ver nesse episódio o Tu-16 em operação e em combate real com nações estrangeiras operadoras desse bombardeiro soviético. E a primeira destas foi a China, com um acordo negociado já em 1956 e assinado em setembro do ano seguinte, para um programa de transferência de tecnologia e produção licenciada local. Para isso, a fábrica de Kazan enviou uma equipe de engenheiros e técnicos para preparar a produção chinesa, enquanto eram entregues 2 Tu-16A já prontos, seguidos de um semi-desmontado e um outro totalmente desmontado, em kit, além de toda a documentação técnica, não só das aeronaves, mas para se construir a linha de produção em si. Na China, o modelo foi designado Xi'an H6 e o primeiro exemplar montado no país voou em setembro de 59. Mas o rompimento político entre as duas nações no ano seguinte retirou o apoio técnico soviético. Isso, porém, não paralisou a produção, mas acabou gerando toda uma família chinesa de versões próprias, cada vez mais diferenciadas das soviéticas e cada vez mais sofisticadas, chegando aos H6K e M que operam hoje e outras variantes. Sobre essas últimas versões atuais do H6, aliás, nós fizemos um vídeo bem legal e esclarecedor no episódio 23. Não deixa de conferir. E o segundo operador estrangeiro é aquele de quem menos se fala, a Indonésia. No início dos anos 60, as relações entre o país e a sua antiga metrópole colonialista, a Holanda, se agravaram muito, incluindo a reivindicação de soberania da Indonésia sobre a parte oeste da ilha da Nova Guiné, chamada pelos indonésios de Irian Ocidental. E essa reivindicação acabou colocando a Indonésia e a Holanda numa situação de pré-guerra, digamos assim. Foi nesse clima, então, que a Indonésia buscou apoio da União Soviética, recebendo num curto prazo muitos equipamentos militares, de sistemas modernos de defesa antiaérea e submarinos da classe Whisky, até o cruzador pesado Ardjonikieza, rebatizado de Irian, e claro, os Tu-16. Foram entregues 25 destes, na versão Tu-16KS, de lançamento de mísseis, incluindo o antinavio KS-1. E para acelerar a disponibilidade, as aeronaves chegaram em meados de 61 não apenas com instrutores, mas com tripulações completas, não declaradas na época. E assim se formaram 2 esquadrões, o 41º e o 42º, ambos baseados em Isvajudi, perto da capital Jacarta. Nessa altura, já estava a caminho da região uma força-tarefa naval holandesa liderada pelo porta-aviões Karel Doorman, um ex-classe Colossus da Royal Navy, assim como o nosso Nael Minas Gerais. Mas a presença dos Tu-16 teve um forte efeito dissuasor e a esquadra acabou sendo chamada de volta. Mais tarde, ia ser reconhecida a soberania da Indonésia sobre a parte ocidental da Nova Guiné. Mas, pouco depois dessa crise, em 65, houve uma tentativa de golpe do Partido Comunista local e o governo de Jacarta rompeu com a União Soviética
e se alinhou aos Estados Unidos. Com isso, foi cortado o apoio técnico e de peças, e a frota de Tu-16 ficou rapidamente paralisada, com o modelo sendo retirado de serviço em 1970. E chegamos agora ao Egito. A aproximação com a União Soviética e o recebimento de equipamentos militares desta tinha começado em 55, numa época em que o Egito era uma espécie de líder da então República Árabe Unida, que englobava também a Síria e o Iêmen. E o seu presidente, Gamal Abdel Nasser, uma liderança nacionalista desde os complôs militares contra o domínio britânico, tinha como uma de suas metas a construção de uma força aérea capaz de ombrear a de Israel, e com um componente estratégico que de fato ameaçasse o inimigo vizinho. E esse componente era o Tu-16. Os primeiros destes chegaram em 62, compondo ao fim uma força respeitável de 30 aeronaves. E mal tinham chegado, tiveram o seu batismo de fogo. Aliás, foi a primeira vez que o Tu-16 foi usado em missões reais de ataque. Pouco depois da chegada dos aviões, em 26 de setembro de 62, um grupo de militares reformistas deu um golpe no Iêmen, com o apoio do Egito, mas o antigo governo da monarquia Mutal Aquila resistiu no sul e recebeu o apoio do Reino Unido, Arábia Saudita e Jordânia, gerando uma guerra civil. Voando então a partir de bases do Egito, a primeira missão dos Tu-16 ocorreu à noite, logo após o golpe, com 5 bombardeiros, com tripulações mistas soviético-egípcias, atacando posições das forças monarquistas. E daí em diante se seguiram outras, atingindo inclusive alvos no território saudita, de apoio às forças monarquistas. As missões eram sempre noturnas, às vezes com tripulações totalmente egípcias, e tinham como maior desafio a grande distância dos alvos, no limite dos Tu-16, mesmo com o máximo de combustível. Rotineiramente, os jatos pousavam de volta às suas bases com o mínimo de reserva nos tanques, mas apesar disso, nenhum foi perdido nessas missões, que se prolongaram até fevereiro de 63. E nesse mesmo ano, o Egito recebeu seus primeiros exemplares da versão Tu-16KS, de lançamento de mísseis cruise ar-superfície, com todos os 30 bombardeiros da Força Aérea sendo concentrados na base aérea de Cairo Oeste. Não era preciso ser nenhum gênio militar para ver o alvo que representavam. E de fato, os Tu-16 em Cairo Oeste foram um dos alvos primários da Operação Focus, a campanha aérea relâmpago de ataques preventivos feita por Israel no primeiro dia da Guerra dos 6 Dias, em 5 de junho de 67. 3 ondas de ataque golpearam Cairo Oeste, conseguindo destruir todos os 30 bombardeiros. Segundo algumas fontes, o último desses foi alvo de um Huracán, que havia sido atingido por fogo antiaéreo e cujo piloto dirigiu o caça-bombardeiro em queda diretamente contra um Tupolev, no ataque suicida. Mas, poucos meses depois, ainda no segundo semestre de 67, 6 exemplares da versão de patrulha ataque marítimo com torpedos, o Tu-16T, pousaram em Cairo Oeste, com tripulações soviéticas e instrutores para as futuras tripulações egípcias. E nos meses seguintes, ao mesmo tempo em que eram treinados os egípcios, esses aviões faziam patrulhas marítimas no Mediterrâneo, do Chipre à Sicília, especialmente monitorando a 6ª Frota da Marinha Norte-Americana e navios também da Marinha Britânica, e também sobre o Mar Vermelho, em voos que rotineiramente duravam mais de 4 horas. E logo também chegaram alguns Tu-16R de reconhecimento e inteligência, que de imediato, atendendo aos interesses do Egito, começaram a fazer missões de detecção e identificação
das posições de radar, centros de comunicação e de comando de Israel na península do Sinai, sendo escoltados nisso por caças MiG-21. Mais tarde, estes 6 Tu-16T e 3 Tu-16R foram transferidos para o Egito, que recebeu também 2 aviões de guerra eletrônica, o Tu-16PS, e 21 lançadores de mísseis Tu-16K, KSR-2 e 2-11, capazes de lançar os mísseis cruise ar-superfície KSR-2, anti-radar KSR-11 e antinavio KSR-5. Assim, foram mais que repostas as perdas de junho de 67, com versões mais modernas e com novas capacidades e armas. E quando as nações árabes se prepararam para dar o troco por 67, as tripulações egípcias já estavam bem treinadas e, com a amarga lembrança de 5 de junho, todos os Tu-16 foram posicionados em bases fora do alcance dos jatos de ataque israelenses. E entraram em ação assim que houve o ataque inicial contra Israel em 6 de outubro de 73, dando início à Guerra do Yom Kippur. Existem muitas fontes ocidentais que citam o lançamento de 25 mísseis pelos Tu-16, sendo que apenas 5 teriam atingido algum alvo, com os demais tendo sido destruídos pelas defesas aéreas israelenses. Como sabemos e temos visto inclusive nos conflitos atuais, desde a Ucrânia até o ataque do Irã contra Israel, é uma ação básica de desinformação se minimizar os alvos atingidos pelo inimigo e ao mesmo tempo que se inflam as vitórias da defesa, no caso citado, as defesas aéreas. Fontes bastante fidedignas a que tivemos acesso citam bem menos mísseis lançados, cerca de 12. E aí temos uma proporção de praticamente metade destes atingindo alvos. E leve-se em conta ainda que esses mísseis eram das variantes de exportação, ou seja, eram bem menos sofisticados que as versões usadas pelos próprios soviéticos. E que, pelo que pudemos apurar, as operações de ataque dos Tu-16 egípcios foram as seguintes. Já no primeiro dia, 6 de outubro, 7 Tu-16 fizeram um ataque com um míssil KSR-2 atingindo a base de campo israelense perto de Belus, destruindo o QG do 9º Batalhão de Tanques, com perdas de equipamentos e mortes. E um outro míssil destruiu um depósito. Mais tarde, na noite do mesmo dia, 2 Tu-16 usaram mísseis KSR-11 para destruir uma estação de radar em Sharm el-Sheikh, no sul do Sinai. Nas noites seguintes, foram feitos diversos bombardeios contra posições israelenses da linha de frente, incluindo um no dia 11, que atingiu o 90º Batalhão de Paraquedistas. E outros bombardeios atingiram os campos de petróleo em Abu Rodeis e o ponto de passagem dos israelenses em Dever Zoar. Já os ataques com mísseis atingiram também as instalações israelenses em Hashif e na base 511. Por fim, em 14 de outubro, um único Tu-16 lançou um KSR-11 que destruiu o radar de controle de tráfego da base aérea de Refidim, no centro do Sinai, comprometendo muito a coordenação das operações aéreas de Israel na área. Geralmente, os ataques com mísseis eram feitos com os bombardeiros sobre o mar, ou ainda sobre o território egípcio, e ao todo foram 32 missões de combate, com a perda de apenas 2 Tu-16. Um num acidente operacional e o outro, pelo que parece, abatido por um caça F-4 de Israel. Então, apenas 3 anos depois da guerra, em 76, o Egito rompeu a cooperação militar com a União Soviética e, em função disso, se aproximou da China, inclusive para conseguir manter operativos os seus Tu-16, acabando por receber também alguns H-6 adicionais.
E foi nesse contexto que aconteceu a última ação de combate dos Tu-16 egípcios, na breve guerra com a Líbia, em 21 a 24 de julho de 77. Nesse conflito, muitas fontes atribuem aos Tu-16 o ataque à base aérea de Al-Kufra, no qual 2 estações de radar foram destruídas. Afinal, os Tu-16 eram as únicas aeronaves egípcias com alcance para atingir tal alvo. E outros ataques foram contra Tobruk e Al-Aden. Enfim, no início dos anos 90, os egípcios tinham ainda alguns Tu-16 em serviço, na sua 16ª Força Aérea. Mas até o fim daquela década, todos foram retirados de serviço. E encerramos aqui a nossa trilogia do Badger. Opa, espera aí, mas como assim? Sem falar dos iraquianos? Calma, né, Kowalski? Calma aí. O que rolou é que desencavamos tanta coisa, que esse vídeo aqui ia virar um longa-metragem. Então o Kowalski decidiu, a culpa é dele, que a nossa trilogia tinha de ter um extra. Os Tu-16 no Iraque. Um vídeo especial só para eles. Aguarde. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas. O melhor da aviação, a sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.